graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre palavra de maldição. Só que hoje eu vou entrar especificamente na maldição hereditária, que eu falei em 3 pontos, né? Eu vou trabalhar no primeiro ponto. E normalmente as maldições, ela tem 3 tipos. Eu vou trabalhar hoje sobre hereditária. E devido às palavras, ela pode trazer alguma maldição, vamos ver a origem das maldições, né? A maldição hereditária são conhecidas como sendo um pecado ou uma consequência do pecado herdado dos nossos pais. É uma herança, né? Isso né, vem de pai para filho, pode ser de filho para neto. E o pecado, como é um tipo de vínculo espiritual, vai passando de geração a geração. Estamos sofrendo os efeitos do pecado como herança de nossos pais, mas também nos ensina que temos problemas constantes. Às vezes essas heranças não trazem problemas constantes. Doenças frequentes, seria crises financeiras, permanentes, que pode ser expressão de maldição hereditária. Dito de forma simples, bem simples, uma maldição hereditária aponta para as consequências podendo estar apagando pelos pecados dos nossos antepassados. Concluindo, a pessoa pecou, nós faz pecais, nós estamos tendo consequência. Temos que ter um tipo de libertação. E nós vamos aprender como é que é o melhor tipo de libertação que nós podemos ter. Nós vamos aprender hoje. Não se esqueça, não é você dando dinheiro, não é você tomando banho, não é você dando oferta, nada disso. Tá? Isso tudo é que as pessoas inventam, os homens inventam, né? A maneira bíblica de acabar com essa maldição é muito simples. Tornar-se uma pessoa cristã, temente a Deus. É a maneira mais simples e a verdadeira de se tornar liberto. É sendo cristão, mas um cristão verdadeiro. Também depois, se for o caso, se houver necessidade, uma sessão de oração, imposição de mão, confissão dos pecados para a pessoa que você cometeu algum tipo de pecado, alguma coisa assim. Mas o importante de tudo é lembrando que nós temos que ser um cristão verdadeiro, autêntico. Mas lembrando que é imprescindível que a pessoa seja uma cristã verdadeiro, isso de hipótese alguma não tem de ser. Mas como assim, Paulo? Dentro da Bíblia, orando, jejuando, através disso aí é muito mais fácil você permanecer na palavra. Agora, de onde vem esse ensinamento? Em Êxodo, nós podemos ver em Êxodo 20, vou ler só uma parte aqui para vocês poderem acompanhar em casa o Êxodo todo, tá? Os 5. Como parte dos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, assim, não adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, visto a iniquidade dos vossos pais nos filhos, olha só agora, até a 3ª e 4ª geração daquele que me aborrece. O que eu quero destacar não é nem tanto a imagens, né, a idolatria, isso aí é um pecado, né? Mas eu quero dizer a consequência até a 3ª e 4ª geração do que aborrece a palavra de Deus. Não é só idolatria. Idolatria é que nós temos uma ideia que é só os evangélicos, só os crentes, né, que adoram a imagem. Nós muitas das vezes adoramos um copo d'água, adoramos um banho, adoramos um cantor, adoramos um pastor. Isso tudo é uma idolatria. A mesma advertência é repetida em Deuteronômio 5, você pode confirmar daqui a pouco, em casa de 1 até 11. Lembrando que é uma condição reversível, irmãos. A maldição, ela pode ser reversível, eu quero deixar bem claro isso, né? Ela é hereditária, mas ela pode ser reversível. Vou dar 2 exemplos para explicar como é que seria, como é que nós herdamos. Primeiro passo, vamos ver uma pessoa que rouba, um ladrão. Ele é preso, a família dele não roubou, mas tem todas as consequências, né? Primeiro que ele não vai estar em casa, primeiro ele é o provedor, não vai ser mais, não vai ficar em casa, olha a consequência. E não foi você, não foi a pessoa que fez. Ou por outro lado, vou dar outra hipótese, fica mais fácil de nós compreendermos. Uma pessoa que é alcoólatra, ninguém bebe, só ele que bebe, mas toda a família dele sofre. É só um exemplo
da maldição hereditária, para vocês compreenderem bem melhor. Fica bem mais fácil, bem mais didático. O pai de família é um alcoólatra, não é verdade? Então todos vão ficar sofrendo. Deuteronômio fala também, preste atenção, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Irmãos, você vai sofrer, mas você não vai ser morto pelo aquilo não. Se você verdadeiramente ser um cristão verdadeiro, vai ser anulado. Ou seja, o princípio da responsabilidade individual, inclusive a salvação, olha só, ela é individual, mas consequência pode ser hereditária. A consequência, tanto, vamos supor, se teu pai é do mal, a consequência, teu pai também é do mal, você vai ter consequência. Mas, por outro lado, se você é criado dentro da igreja, normalmente você vai ser do bem. Eu tenho vários exemplos sobre isso aí. E muitas vezes nós temos mania de culpar os outros pelas nossas desgraças ou pelos nossos erros, né? Desde a história da criação, fala assim sobre Adão e Eva. Cada um culpava o outro, inclusive culparam até a cobra, né? Quem estudou antropologia sabe que a vida de uma pessoa também é dotada de acordo com o que ela vive, de acordo com seus pais, de acordo com o ambiente que ela viveu, isso tudo. Então você vê que não é um sistema de uma hora para outra não, existe esse estudo, muito bem, né? Os discípulos perguntaram naquele momento, quando aquela pessoa estava com aquela cegueira, perguntou para o mestre, quem pecou da família dele? E que foi que o mestre respondeu? Que não foi ninguém, aquilo foi para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas das vezes, irmãos, os nossos pecados, a nossa maldição é que nós adquirimos. Isso é um outro estudo. Eu vou dar um exemplo especificamente de hereditário. Por exemplo, quando criança, a minha avó era macumbeira, dona de terreiro, eu não sabia, era garoto pequeno, né? E eu fui oferecido a Satanás. Isso mesmo que você está falando, entendendo aí, oferecido a Satanás, né? Depois de grande que eu vim entender, Deus me mostrou e fui me lembrando de certas coisas. E aceitei Jesus, fui liberto, né? Hoje eu sou um pastor de uma igreja seríssima, que é a Igreja Batista, missionário, né? Eu quero falar para você, toda a maldição foi quebrada, mas até chegar aqui, irmão, tudo de errado que você possa imaginar, eu fazia. Porque eu não tinha aquela proteção, eu não tinha conhecimento e via com aquela carga negativa. Então é importante, irmãos, nós termos a confiança de estarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí digo mais, se você tem esse problema de maldição hereditária, você está liberto, mas você tem que sempre estar vigiando, orando, tem que estar jejuando, lendo a palavra de Deus, que o inimigo ele fica ao nosso derredor. Está quebrado toda e qualquer maldição, mas se você der uma brecha para ele, ele está ali pronto para invadir o seu coração. E muitas vezes nós culpamos os erros nossos por outras pessoas. Não faça isso, irmãos. Isso aí não é de Deus. Nem tudo é Satanás, porque livre o livre-arbítrio, irmão. Cada um escolhe o que quer. Não justifica aquilo que eu fazia de errado, só Satanás, demônio, são escolhas. Eu era mais tentado. Isso aí, com certeza, não tinha conhecimento da palavra, mas vocês que têm conhecimento da palavra, você que é liberto por Cristo Jesus, você pode resistir. O que a palavra de Deus diz? Resistir de abo ele, fugirá de vós. O dano que isso causa, muitas das vezes, não assume o seu erro, meu irmão. Muitas vezes nós não assumimos o erro, mas nós temos que assumir o nosso erro. Agora, como podemos nos livrar dessa influência, né? A palavra diz que nós temos que nascer de novo, como fala em João 3,3, nós temos que nascer de novo, irmão. É o que eu falei, ser um cristão autêntico. Quando o homem se arrepende dos seus pecados e abandona os seus maus. É muito importante abandonar, não é só saber, não, abandonando os seus maus e se arrependendo. O caminho, e se volta para Cristo, é a obediência a Ele, somente a Ele, sendo uma nova criatura. Por isso o apóstolo João disse, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Irmãos,
Se você está liberto, você não vive na prática do pecado. Tem que viver, como eu falei anteriormente, em oração, meditando a palavra, em jejum, isso é muito importante. Isso significa, quando uma pessoa nasce de novo e se arrepende e abandona todos os pecados, de todas as maneiras, não é pecadinho, não é pecadão, procura. Mas o crente peca, mas não pratica o pecado como estilo de vida.